Vamos receber um convidado agora, então, para tratar do assunto. A decisão do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, em flexibilizar a quarentena em São Paulo traz reflexões de autoridades sanitárias, principalmente. A exemplo disso, o médico sanitarista, professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo, Dr. Sérgio Zanetta. Para ele, o retorno das atividades deve causar a diminuição, claro, da taxa de isolamento social, que é essencial para evitar a contaminação por Covid-19. Dr. Sérgio Zanetta, bom dia, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, seja muito bem-vindo. Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Doutor, essa reabertura, então, despreza recomendações científicas, na opinião do senhor, ela acontece em um mau momento? Na realidade, ela contradiz tanto a experiência de São Paulo, capital e estado, quanto o aprendizado internacional sobre a transmissão da Covid-19. Nós sabemos que não há como ter alguma segurança contra a transmissão, a não ser que se cumpram 3 condições, que são mínimas, não são garantias absolutas, mas são mínimas. Primeiro, eu ter a disponibilidade ainda de 60%, eu ter ocupação apenas de 60% dos leitos de UTI. A segunda é ter um nível de isolamento de 55% durante um período sustentável, 14 dias, que permitam interromper a transmissão. E daí ter a queda do número de casos, não num dia ou no outro dia, mas sustentada durante 14 dias. Após esses requisitos, é possível iniciar um rigoroso processo de abertura. Então, o Estado sabe disso, isso é uma formulação que tem sido aplicada no Estado de São Paulo e no município, no entanto, houve uma precipitação por pressão, naturalmente, das atividades comerciais, mas não embasada em informações científicas objetivas. Então, a abertura pode provocar um recrudescimento da transmissão da Covid-19. Pois é, isso causa realmente grande preocupação, até porque o Estado de São Paulo não está dentro, não corresponde com esses 3 requisitos básicos que o senhor acaba de passar para a gente. Quais os riscos, então, que a gente acaba correndo com isso, com relação a aumento de número de casos, superlotação de hospitais e até das autoridades terem que, talvez, voltar atrás da determinação, hein? Então, primeiro é que esse não é um requisito que eu estou sugerindo, é que o governo do estado mesmo e o município já amplamente divulgaram. Mas o problema todo é que toda vez que eu rompo a situação de quarentena e tenho que voltar atrás, eu passo uma mensagem para a população que já é complicada devido aos conflitos políticos em curso. Então, eu tenho uma mensagem clara, inequívoca, mobiliza as pessoas a que façam, porque é um sacrifício pessoal também, elas entendem que é importante fazer o isolamento, então elas aí aderem com firmeza ao isolamento. Então, cada vez que eu vou e volto, eu não tenho essa plasticidade da população. Talvez eu possa criar um nível, o que é perigoso, de insegurança e de descrédito. Então, o risco que nós temos é justamente o de fazer circular o vírus, porque ele circula através das pessoas, e eu ter um aumento do número de casos, que daí pode ser explosivo, como foi em alguns momentos da história, em alguns países, e pode ser um aumento sustentado que vá crescendo progressivamente. Isso nós vamos observar, mas que vai ter um aumento, isso é praticamente certo, né? Previsto, porque isso é certo, devido ao comportamento da doença e da sua transmissão. Vejam que nós estamos falando de que lugar? Eu estou falando do epicentro da epidemia no Brasil, que é São Paulo, capital, e São Paulo, estado. É como se eu estivesse falando no começo da epidemia de Wuhan e Hubei, na China. Para o Brasil, São Paulo é o epicentro. É aqui onde o controle ocorrerá ou a epidemia tenderá a crescer muito.
apesar de que está havendo alastramento para todo o país, já há um alastramento, mas é o epicentro da epidemia. Aqui é onde os cuidados têm que ser mais rigorosos do que em qualquer outro lugar. Então é por isso que isso nos preocupa. Existe correta a preocupação de que nós temos que criar uma gradação, mas mesmo o sistema de cores e de gradação, ele não está adequado às condições mais seguras. Então, a única condição de circulação que poderia ter sido implementada é aquela a partir dos níveis de controle mais rigorosos. Então, se criou níveis intermediários sobre os quais eu não tenho segurança nenhuma de que assim haverá o controle. Então, houve uma flexibilização, eu entendo as situações, eu compreendo, mas também há que se compreender que a ciência e as evidências reunidas até aqui não autorizam esse tipo de procedimento. Então, as nossas chances não são boas. Nós podemos ter um aumento e espero que ele seja controlável e espero também que as autoridades tenham a clareza de voltar atrás quando necessário e que a população nos acompanhe. Porque é fundamental que as pessoas tenham informações claras, precisas, inequívocas e científicas para poder também fazer a sua parte. Nós estamos pedindo às pessoas que assumam regras de convivência e elas precisam estar convencidas e dispostas a isso. Então é preciso ter um discurso inequívoco. Já terei um mínimo de bom senso agora nesse período, né? Inclusive porque muito pelo contrário do que o senhor falava no começo, das recomendações não suas pessoais, mais científicas, os nossos números estão ainda crescendo e muito, né? Todos eles, os números de casos, de contaminações, infelizmente de mortes também. Agora, como o senhor poderia trazer para a gente uma avaliação quanto à curva da contaminação tão polêmica, ao pico do surto no país? O problema é que nós, quando havia uma condição de isolamento de 60%, 65%, tendendo a 70%, isso já chegamos a isso. Isto cria uma condição de que eu vou diminuir a transmissão, a curva vai retificar, eu vou ter uma diminuição do número de casos e daí posso abrir. No curso dessas semanas e meses, o que aconteceu? A fala científica, a fala das autoridades foi muito truncada por problemas até políticos. Então, enquanto havia, às vezes, uma afirmação sanitária no sentido do isolamento, havia uma contra-informação instigando as pessoas a quebrarem o isolamento. Isso só aconteceu no Brasil. Então, esse tipo de situação fez com que, a cada vez que havia um conflito de informação desse tipo, diminuía o isolamento e, portanto, projetava o pico da curva cada vez mais para frente, porque eu continuava aumentando a transmissão. Então, as quedas de isolamento que não foram sustentadas, e acho que o centro disso é um desconforto, claro, mas também é o fato de eu ter muitas falas desencontradas. Você tem uma ideia, hoje eu não tenho autoridade sanitária nacional, não tenho ministro da saúde, que seja um técnico, seja alguém da área, né? E isto tudo são circunstâncias que fragilizam a adesão das pessoas. Com essa fragilização da adesão, com esse aumento da transmissão, eu, claro que projeto a curva, o achatamento da curva cada vez mais para frente. Então é isto que aconteceu. Houve um descontrole na abertura e absolutamente desorganizada, motivada às vezes por baixa adesão no país inteiro e em São Paulo também. Então nós éramos para estar com a curva controlada, os casos descendentes, mas nós não conseguimos sustentar 55%
de isolamento social, quiçá 60%, durante 14 dias, pelo menos, houve uma tensão muito grande e a posição do governo do Estado, ou a posição das autoridades aqui, pressionadas por vários setores, você pode ver que não é a saúde que está falando qual é a métrica de abertura. Perceba que a fala é da área de economia, não é a saúde que está falando nos governos. Então, em plena pandemia, nós somos o segundo país que é o maior transmissor da Covid hoje no mundo. A epidemia aqui, nós somos o segundo em transmissão. Nós estamos com uma fala que é puramente administrativa, política e econômica. Eu acho que essa métrica é uma métrica... essas gradações são gradações feitas por artifícios matemáticos, mas que não têm sustentação na experiência internacional. Não há como eu criar essa gradação com segurança. O que eu sei é que aqueles requisitos mínimos de 60% de leitos de UTI disponíveis, 55% de isolamento durante no mínimo 14 dias e redução sustentada do número de casos seriam necessários. Hoje nós temos aumento do número de casos. Nós estamos com uma curva num sentido ascendente. Então nós não temos, nada nos autoriza a imaginar que estamos numa situação de controle. O que podemos esperar? Podemos esperar o aumento dos casos. Espero que nosso sistema consiga suportar, que o reforço das unidades necessárias que está sendo feito dê conta e que a gente tenha a prudência de observar que um curso inadequado nessa condução precisa e exigirá uma volta, às vezes até mais forte. Talvez nós tenhamos que adotar, Deus nos proteja, claro, mas é uma possibilidade, soluções de isolamento aí sim, drásticas, de modo compelido. Eu posso ter que compelir as pessoas ao isolamento, o que é uma situação muito ruim para um país democrático, para uma sociedade como a nossa, mas que pode ser a única alternativa. Na Itália, em determinado momento da epidemia, a polícia estava na rua botando as pessoas para casa. Perdão. Pois é. Tem lugares que chegaram realmente a esse ponto. Quando as autoridades falam do estado de São Paulo ter atingido um pico platô, como se fosse ter chegado a um pico do surto da doença numa linha retilínea, o que a gente pode entender com isso? E também o que o senhor fala para a gente sobre a testagem, a importância de testar a maior parte da população e como está muito demorado para isso acontecer no estado de São Paulo? Sim. O platô, nós estávamos começando o platô. As autoridades têm razão, mas nós estamos começando apenas o platô. Com a abertura, eu vou ter de novo o crescimento e o platô fica mais para frente. Então, o que eu precisaria é ter 14 dias de platô com redução do número de casos. Então nós nos precipitamos, nós abrimos no início do platô, isso não nos autorizava, na minha opinião ainda, a fazer isso. A testagem é fundamental para eu ter outras alternativas complementares ao isolamento total. Se eu tivesse capacidade de testagem de todos os casos, e não só dos mais graves, hoje eu só testo os casos que chegam aos hospitais. Testo com o exame diagnóstico, que é o RT-PCR. Esse me permite diagnosticar, tem ou não Covid. Se eu estivesse testando mais gente, eu poderia ser mais seletivo no isolamento e, naturalmente, identificar casos, identificar seus comunicantes e ter uma ação de vigilância epidemiológica mais seletiva. Então, é importante o aumento da testagem dos casos para a Covid. E nós temos os testes rápidos, que testam a imunidade.
Esse teste, ele não tem utilidade diagnóstica, esse que é feito na farmácia, esse que está sendo difundido, né? Porque ele diz se eu tive contato anterior. Se ele der negativo, não significa nada que eu tenho ou não tenho a doença. O teste negativo não tem utilidade nenhuma. Se ele der positivo, ele identifica que eu tenho imunidade, eu produzi imunoglobulinas contra a Covid. Portanto, eu já tive a doença e temporariamente eu tenho uma imunidade, pelo menos temporária, até onde sabemos. Certo. Então, esse teste não é útil para diagnóstico, ele não é útil para ser pedido quando eu acho que tenho Covid, porque ele não permite essa conclusão. Se ele der negativo, não significa nada, portanto, eu gastei um dinheiro à toa. Olha só, e a gente ouve falar já há tanto tempo da importância da testagem em massa e ainda nada aqui no Brasil disso acontecer da maneira, pelo menos de um modo com excelência, e esse teste o melhor, né, que não é qualquer teste como o senhor está alertando. Para a gente encerrar, doutor Zanetta, já que apesar da não recomendação científica da reabertura, mas dela está sim acontecendo em vários estados e aqui em São Paulo também, quais as principais recomendações que o senhor dá, então, para quem vai voltar a trabalhar, para quem vai voltar a circular em locais públicos, para tentar evitar uma propagação muito rápida de uma nova contaminação bem forte? Isto é fundamental. Vamos reduzir danos ao mínimo possível. Então, vamos fazer o seguinte, só sair de casa quando for necessário. Sempre que sair, usar máscara. A sua máscara pessoal, que já está difundida, uma máscara de pano. Você lá, toda vez que tiver contato com alguma superfície pública, lave as mãos com água e sabão, ou não tendo água e sabão, use álcool gel. Álcool em gel. Se você trabalha em algum lugar que tenha que atender o público, lave mais vezes a mão por dia. Use álcool gel com mais frequência. Sempre que voltar para casa, tendo circulado em ambientes, encontrado outras pessoas, primeiro mantenha a distância de 1 metro, 1,5 metro, mínimo de 1 metro, mas 1,5 metro, 2 metros das outras pessoas. E chegando em casa, retire sua máscara de modo correto, sem se contaminar, lave as mãos, troque de roupa, se higienize, possível tome um banho para que você não leve a Covid para casa. Então, neste momento em que houve essa abertura, procurar só ir num lugar que esteja respeitando a distância. Se a loja, se o estabelecimento não tiver sinalizado e as pessoas não estiverem respeitando a distância, não entre. Se proteja. Só entre se tiver um mínimo de respeito de 2 metros entre as pessoas. Você pode ajudar nisso. Não entre num estabelecimento que as pessoas não estão com máscara. Não exija que todos estejam no transporte coletivo de máscaras. E faça a sua parte. E exija que os outros também façam. E seja um consumidor consciente. Vamos ter atividade comercial? Tá bem, elas estão determinadas. Então, vamos fazer com o máximo de segurança. Distância de 2 metros, máscara, álcool em gel, lavar as mãos. As recomendações agora de higiene, segurança e afastamento, etiqueta de espirro e tosse, espirrando e tossindo eventualmente no cotovelo, são fundamentais. Esteja atento. Onde as pessoas estiverem sem máscaras, não entre. Aí é um lugar de grande transmissão da Covid. Se proteja aos demais e assim nós podemos minimizar o problema. E quem sabe, a gente tem aprendido muito com a Covid-19. Talvez a gente consiga também encontrar um caminho apesar das recomendações serem mais rigorosas do que o que estamos fazendo. Perfeito. Então vamos com energia, mas com cuidado.
todo cuidado é pouco. Olha, excelente o nosso bate-papo, muito boas as recomendações finais também, viu? Dr. Sérgio Zanetta, a gente conversou com ele, que é médico sanitarista e professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo. Doutor, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, por todos os esclarecimentos. Boa quinta-feira, feriado, e até uma próxima, espero que em breve, hein? Até uma próxima. É um prazer, Adriana, ouvinte da Jovem Pan, poder participar desse trabalho tão maravilhoso de esclarecimento, de informação que a Jovem Pan faz há tantos anos. Que legal, muito obrigada. A gente que agradece, viu?